Eu vos agradeço. A 15 de março do ano 44 a.C., um homem foi assassinado no Senado romano. Já se disse que entre seus assassinos havia mais amigos que inimigos. Ele era amado, era odiado, mas acima de tudo, todos temiam este político e soldado, cujos feitos provocaram a guerra civil e anos de conflitos sangrentos, cujo papel na história tem despertado intensas controvérsias desde a época de sua morte até hoje. Que sabemos deste homem, Júlio César? Um filme da Enciclopédia Britânica. Júlio César. O auge do Império Romano. Versão brasileira, Álamo. Cem anos antes do nascimento de Cristo, o Império Romano, em expansão, cobria todo o mundo mediterrâneo. Toda a Europa Meridional, o norte da África e para o leste até a Ásia Menor. De todas as províncias conquistadas, enormes riquezas confluíam para Roma. Sedas e especiarias do Oriente Próximo, tinturas e tapetes, artigos de couro e cerâmica. Da Sicília, Espanha e norte da África, chegavam os cereais que alimentavam a população romana. Quase 1 milhão de pessoas, e os escravos para trabalhar. Muitos escravos gregos trabalhavam como professores. Os romanos basearam grande parte da sua arquitetura, arte e literatura na cultura grega. Assim era Roma na época em que Caio Júlio César começou sua vida política. Como a maioria dos patrícios romanos, estudou retórica, oratória e grego, preparando-se para um cargo público. Já fazia mais de 400 anos que seus parentes ocupavam postos políticos em Roma. E agora, César, aproximando-se dos 40 anos, planejava ambiciosamente sua própria carreira política. Ele via que em Roma, apesar de todas as riquezas, havia agitação. Os pequenos agricultores, sem condições de competir com as províncias que produziam cereais baratos, emigravam para a cidade para engrossar o número dos desempregados. Nossos senadores mais antigos. Os protetores da nossa liberdade. Eu preferia ter mais comida e menos liberdade. Aumentem mais os pão, subsídios mais aos comida, mais... desempregados! Aumentem os subsídios! Mais comida! Mais comida! Mais comida! Subsídio! Mais comida! Queremos pão! Queremos pão! Queremos comida! O Senado era o órgão mais poderoso do sistema republicano de Roma. Quase todos seus membros provinham da classe rica e dominante. César tinha pelo Senado um interesse intenso. E tinha consciência de seus problemas, assim como de seu poder. 1/3 da população já vive de subsídios. Do dinheiro que Roma dá. Reclamam que não é suficiente. E seu número aumenta dia a dia. Por quanto tempo isto pode continuar? Ora, aumentem os subsídios. Os subsídios já quase esvaziaram o tesouro. Então aumentem os impostos das províncias.
E provoquem a revolução também no estrangeiro, como na própria Roma. Então mandem mais legiões para as províncias. E pagá-las com o quê? Voltamos ao ponto de partida. Pois não há solução. Permite-me a parte arte, nobre senador? Aí vem ele novamente. O que os senhores estão tentando fazer, nobres senadores, é resolver os problemas de meio mundo com as leis e o governo destinados a uma cidade. Uma cidade que não faz muito tempo, aos olhos da história, era pouco mais que uma vila de pastores. Aqui nós discutimos apenas os subsídios e o povo romano. Sim, o povo romano. Mas quais são os limites de Roma, nobres senadores? A Ásia? A Grécia? A África? A Espanha? A Gália e a Ilíria? A Itália? A cidade? O nosso fórum ou então apenas esta sala onde alguns homens se reúnem para decidir o futuro de um império? Saibam o que é Roma, nobres senadores, e depois decidam. Decidam bem e com sabedoria. César, acima de tudo, sabia o que era Roma e quais os seus problemas. Ele via o Senado perdendo o controle do povo e planejava a forma de obter o seu apoio para a própria causa. Como presidente de uma comissão que julgava casos de assassínio, demonstrou alto grau de justiça e clemência. Enquanto comissário de obras públicas, construiu novos prédios e colunatas no fórum, promoveu jogos e diversões com dinheiro emprestado e, gradualmente, com inteligência, começou a ganhar não apenas os votos, mas também a afeição do povo romano. No ano 59 a.C., aos 40 anos, César foi eleito cônsul, o mais alto posto do governo romano. O mandato era de apenas 1 ano e dividido com outro cônsul, para que um controlasse o poder do outro. Os romanos desprezavam a ideia de um rei e não toleravam ser governados por um único homem. O Senado, particularmente, desconfiava de qualquer pessoa que aparentasse ambição excessiva, pois com o tempo, seu poder poderia superar o dos senadores. Mas o Senado era fraco e a época apropriada, portanto, para surgirem homens fortes que viessem a exercer enorme poder pessoal. César formou uma aliança com os 2 homens mais influentes de Roma, homens que procuravam agora estender seu poder até os confins da República. Enquanto Crasso sonha com a Síria e as riquezas do Oriente, Pompeu devora a Espanha com os olhos. E eu, senhores, quando terminar o meu consulado, serei governador da Gália, a terra das florestas e dos bárbaros. Talvez, Crasso, a Síria me agradasse mais. E se houvesse ainda mais terras na Síria, eu certamente as dividiria contigo. Existe a África, o Egito, os tesouros dos faraós. Enterrados debaixo de muitos séculos de areia. Mas na Gália, nas terras do norte, quem pode dizer o que nos aguarda? Nesta aliança, no primeiro triunvirato, como foi chamado, a Gália coube a Crasso, cuja riqueza poderia comprar o povo romano e seus votos. E a Pompeu, que controlava o exército e era casado com a filha de César. A César, gênio político e estadista, coube o destino da República Romana. No ano de 58 a.C., César realmente se tornou governador da Gália, a terra das florestas e dos bárbaros, a fronteira norte do governo romano.
Quando jovem, ele havia servido o exército na Ásia e na Espanha. Agora, como comandante das legiões na Gália, começou a instalar guarnições romanas permanentes, reforçando e fortificando posições contra a invasão de tribos turbulentas do norte. Os gauleses do sul já eram aliados de Roma há muitos anos. Com sua ajuda, César planejou expulsar tribos germânicas que haviam lançado uma invasão através do Reno. O que começou como a libertação da Gália Meridional terminou com a completa conquista de toda a Gália. Uma extensa região que cobria a maior parte daquilo que hoje é França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça. César escreveu um relato de suas campanhas chamado Comentários sobre a Guerra Gaulesa, uma descrição clara, sucinta e de primeira mão sobre o modo como suas legiões lutaram 10 anos em toda a Europa Ocidental e do outro lado do Canal da Mancha, na Britânia. Diante dos romanos caíram os germanos, os belgas, os bretões e as tribos gaulesas rebeldes. Após longos anos de guerra, os campos e as cidades dos gauleses estavam devastados. Eles se achavam exauridos pela guerra, desorganizados, desanimados. Sem quase nenhuma esperança de vitória e sem um líder verdadeiro, estavam prontos para depor as armas. Foi nessa época, no ano 52 a.C., na iminência da derrota final, que um jovem guerreiro chamado Vercingetorix assumiu o comando militar. Tinha liberado com êxito sua própria tribo, os gauleses do Arve, rebelados contra os romanos. Agora começava a unir as tribos dispersas e pregar uma guerra de independência. Se for preciso, queimaremos nossos campos e vilas. Tangeremos para longe nosso gado. E não deixaremos nada para os romanos. Nós os enfrentaremos. Não fugiremos. Não nos renderemos. Preferimos antes a morte. Talvez estivesse ali o único homem capaz de conduzi-los a enfrentar César em igualdade de condições. Vercingetorix e os gauleses lutaram com bravura e infligiram pesadas baixas entre os romanos, mas não estavam à altura das táticas militares romanas, da estratégia de César, frequentemente brilhante, e suas legiões bem organizadas e decididas. Os capitães gauleses, que já haviam trabalhado com César, agora se viam cativos do governo romano e do domínio de César. Nunca haviam conhecido general como ele, cujo gênio era capaz de transformar em vitória uma derrota quase certa, apesar de toda a inferioridade numérica. Cuja cavalaria atacava como falcões vindos não se sabe de onde, e cuja infantaria leal, aguerrida, altamente disciplinada, o seguia onde quer que ele fosse. O êxito militar de César se devia em grande parte à sua esplêndida capacidade como estrategista e disciplinador de tropas. Vercingetorix, um dos mais impetuosos guerreiros da história, foi afinal forçado a se render. Soldado valente que só lutava para defender a liberdade de sua terra natal e preservar o seu modo de vida primitivo, curvou-se diante da nova visão de César, a de uma vasta civilização fundada na ordem e governada por Roma. Se ao menos ele fosse romano. Prendam-no. Agora, completada a conquista da Gália, uma área com o dobro do tamanho da Itália foi anexada à República Romana e um mercado de 5 milhões de habitantes foi incorporado a seu comércio e civilização. Na própria Roma houvera transformações. Crasso morrera lutando na Síria e Pompeu se aliara ao Senado.
contra César. Os soldados de Pompeu guardavam Roma contra cidadãos cuja intranquilidade social já chegava às raias da violência. Pompeu. A Gália é dele. Ele retorna a Roma. Com suas legiões? Acampados agora no Rubicão. Se ele entrar em Roma com o exército, desafiará o Senado e infringirá a lei. César sabe muito bem disso. Aquele que controlar as legiões, controlará Roma e as leis de Roma. O senhor possui legiões. Poderá detê-lo. Deter um homem? Um homem que já provou semelhante conquista e governou soberanamente por 10 anos? Eu repito, se ele chegar com as legiões, infringirá a lei de Roma e deve ser esmagado. Ele infringirá essa lei. Isso se ele já não tiver escrito outra. Pompeu se apressa em responder. Agora eles não ousariam negar-me o que me pertence. Retornar e conquistar o lugar de cônsul. Caburo, teu pai comanda uma das legiões de Pompeu? Sim, meu senhor. E Marcelo, teu irmão serve a Pompeu? Enquanto eu sirvo a César, meu senhor. A escolha. Eu volto sozinho para Roma. Sozinho nunca, meu senhor. Ou então, desafio o Senado, atravesso os limites de sua lei e deixo de combater bárbaros para combater romanos. Temos outra escolha, meu senhor. A sorte está lançada. No dia 10 de janeiro de 49 a.C., César atravessou o Rubicão, iniciando um período de sangrenta guerra civil. Nos 5 anos seguintes, César combateu e venceu as legiões de Pompeu onde as encontrava, na Grécia, África e Espanha. Roma é do vencedor. César retornou em triunfo no ano 45 a.C. Tratou de eleger os amigos para o Senado e para os altos cargos, e eles o nomearam ditador, governante supremo. Primeiro por 1 ano, depois vitalício. Não lhes restava alternativa, pois César tinha poder e magnetismo pessoal para controlar o povo turbulento, assim como as legiões. A época era ideal para um homem de seu gênero. Com sua habilidade para organizar e modernizar, ele desembaraçou um governo irremediavelmente enredado em corrupção e em procedimentos antiquados. Reduziu impostos e dívidas. Aprovou leis contra as altas taxas de juros e iniciou uma codificação ordenada da lei romana que, com o passar do tempo, evoluiu até se tornar a base dos códigos legais de muitos países do mundo atual. Começou um programa de construções para resolver o problema do desemprego. Por toda a Europa Ocidental, os romanos construíram aquedutos e estradas para ampliar a influência romana, o comércio, a cultura, até os mais distantes limites do império. César enviava colonizadores da populosa Roma para a Espanha, a Gália e a Grécia. Distribuía terras gratuitamente para os veteranos de guerra e os pobres. Imaginou que a cidadania romana se estenderia a todos os homens adultos do império, unindo todos os homens sob a majestade sem fronteiras da Pax Romana.
a sua visão haveria de se concretizar. Durante quase 1000 anos permaneceria como centro, coração e alma do mundo ocidental. Pelos idos de março, apenas um ano após ser indicado como ditador, César galgou os degraus do Senado. Muitos dos cidadãos que planejaram a sua morte eram seus amigos, mas como romanos não toleravam um ditador, não importando o que fizesse para a glória de Roma ou o bem do povo. César foi assassinado porque se tornara poderoso demais. Contudo, foi seu gênio para reunir e utilizar o poder que ajudou Roma a passar de cidade-estado a império mundial. Como julgaremos este homem? Devemos vê-lo como um tirano? Alguém cujo próprio nome se tornou sinônimo de despotismo? Ou veremos nele gentileza e violência, qualidades tão misturadas que poderíamos perguntar como Shakespeare? Este era um César. Quando virá outro igual? Vida na antiga Roma. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Estamos no ano 11 do imperador Trajano. Nosso exército vitorioso está retornando da Dácia. Durante 5 anos, lutou além do Danúbio contra os bárbaros. Agora, finalmente, temos paz e lazer. Nosso império se estende da Espanha à Síria e da África até a Bretanha. É muito grande, rico e poderoso. Nas terras conquistadas, alistamos soldados para defenderem as fronteiras do Império. Homens de diferentes nações. Judeus, gregos, gauleses, que submetemos a nosso poder. Nós, romanos, somos impiedosos na guerra, mas justos na paz. Por isso, romanos e estrangeiros, trabalhamos juntos para preservar a paz romana. Esta cidade de Roma é a principal cidade deste amplíssimo império. O senhor de todo o império é seu principal cidadão, Trajano. Apoiado em suas legiões, ele exerce autoridade absoluta. Antigamente, governavam homens de origem nobre, eleitos pelo povo. Mas agora, o chefe é um governante único e está acima das leis. O chefe escolhe homens ricos para conduzir as atividades governamentais. Esses homens quase não têm poder, mas apreciam muito as honras dos cargos públicos e estimam a vida de prazer e luxo. Estes poucos adquirem grandes riquezas, são orgulhosos e arrogantes. A maior parte da população romana é pobre, e este estado de coisas é perigoso. Adquirimos muita riqueza comerciando. Chega muita mercadoria de todas as províncias. Os mercados estão abarrotados de mercadorias. Muitos homens trabalham ali. Mercadores, comerciantes e escravos.
As donas de casa compram diferentes alimentos quando têm dinheiro. Ou um homem compra uma toga nova. Ou cerâmica para usar em casa. Há um funcionário público que escreve cartas e documentos, pois são poucos os homens que sabem ler e escrever. A cidade de Roma é grande e bela, mas entre sua população existe a maior diversidade. Temos um magnífico mercado, mas também temos bairros pobres. Aí vive um grande número de miseráveis. As ruas são estreitas, as condições de vida muito ruins. Para essas casas de aluguel, há perigo de incêndio e desabamento. É difícil achar qualquer coisa melhor, pois faltam dinheiro e empregos. Um terço da população romana recebe comida dos magistrados, que consiste de cereais ou uma pequena soma em dinheiro. Se não receberem essa ajuda, esses cidadãos, presas da fome, podem perturbar a ordem e a segurança do Estado. Fora dos limites da cidade, eles treinam cavalos para a corrida no circo máximo, pois os magistrados oferecem jogos e espetáculos para o povo. Primeiro, havia apenas corridas de cavalo, mas agora os homens lutam até morrer. Tornam-se bestiais. Os romanos são muito civilizados. Contudo, têm muitos escravos. Isso é espantoso. Entre nós, a população se divide em duas classes: homens livres e escravos. Nesta cidade, os escravos formam um terço da população. Alguns cultivam os campos, outros são metalúrgicos. Alguns que receberam instrução ensinam aos meninos. Esses professores levam uma existência bastante agradável. Outros trabalham nas casas dos ricos. Alguns proprietários são cruéis, mas a maioria é bondosa. Às vezes até libertam os escravos. Os escravos não têm os direitos à cidadania, porque não são considerados humanos. Apenas os romanos são considerados cidadãos. As romanas não, quer por nascimento, quer pelo favor imperial. Aqui está a Basílica Júlia. Nas províncias, os cidadãos romanos processados podem se defender diante de seus concidadãos. Um réu é considerado inocente até prova em contrário. Este é nosso dom inato: conduzir as vidas humanas pelas leis. Veja os templos dos deuses no fórum, de Júpiter, Vesta, Castor e Pólocos, ornados com estátuas dos deuses. O culto a esses deuses nos chega através dos gregos, os etruscos e outros. Mas agora esses deuses são nossos. Entre os antigos romanos, todas as suas atividades e lugares eram dedicados aos deuses. Todas as casas tinham deuses domésticos, lares e penates. Mas agora, à época de Trajano, os antigos deuses estão perdendo sua popularidade e, em matéria de religião, muitos romanos manifestam interesse pelas posições do judaísmo e cristianismo.
As leituras públicas são agradáveis para muitos, especialmente para os que não sabem ler. Tomamos dos gregos vários gêneros literários exatamente como tomamos outras coisas, e estudamos seriamente a língua grega. Mas tudo que tomamos deles, nós transformamos a tal ponto que os pensamentos e o estilo se tornaram essencialmente romanos. Nas editoras, escravos instruídos copiam livros cuidadosamente. Nossos autores são lidos em muitas regiões do Império. Gauleses, espanhóis e italianos falam a nossa língua, e nós acreditamos que nossa literatura viverá para sempre. Nós, romanos, tiramos grande prazer dos banhos públicos. Eles são lindamente decorados com estátuas e com pisos desenhados. Aqui, gostamos de conversar com os nossos amigos. Construímos nossos prédios com grande engenho. Inventamos o arco arredondado. Os arcos e as construções públicas rememoram o nosso prestígio, nossos grandes homens, nossas realizações. Dessa forma, a água é trazida para a cidade a partir de diferentes regiões do Império. Estradas pavimentadas ligam todas as partes do Império. Por essas estradas, os carteiros públicos levam correspondência às províncias, e as legiões se atiram a longas marchas em defesa das fronteiras. Nós, romanos, em nossa marcha, vemos sinais de nosso modo de vida em toda parte. Na verdade, somos cidadãos do mundo inteiro. Todos esses monumentos são magníficos, mas estamos apreensivos. Pois e o grande número de escravos? E a diferença de situação entre ricos e pobres? E agora a nossa pesquisa da Roma Antiga chega ao fim. Então, ao tempo de Trajano, Roma era uma cidade poderosa e esplêndida. 200 anos depois, Roma caiu por causa de atos mal concebidos, e este orgulhoso império deixou de existir. Os deuses antigos já não protegem a cidade. No anfiteatro, já não se ouvem os gritos dos gladiadores moribundos. As legiões vitoriosas não estão retornando à cidade. O fórum está silencioso, as pedras permanecem mudas. Apenas a quietude continua. Mas e se Roma não tivesse existido? Teria sido muito mais difícil alcançar nosso grau de civilização atual. Recebemos um grande legado dos antigos romanos. É graças à existência de Roma que, em grande parte, somos o que somos.
Este é o Mediterrâneo, o mar vinho escuro de Homero. Aqui Ulisses foi sacudido pela tormenta. Aqui velejaram as galés. Acima deste mar interno, avultam os promontórios, a terra grega e a romana, seus deuses e suas leis. Mergulhem nessas águas. Este ambiente verde-azulado, que se enruga em direção às profundezas, é bem uma imagem do tempo. Aqui, nas águas do tempo, recuperam os traços perdidos. A ânfora de deuses e reis mortos. Navios de cidades afundadas. Pórticos e colunatas de Roma. O espírito de Roma. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Alamo. Tu, estrangeiro, que por Roma em Roma procuras, e nada de Roma em Roma percebes. As mesmas muralhas antigas, velhos arcos que vês, velhos palácios. É isso que os homens chamam de Roma. Roma caiu. Roma nunca caiu. Vive, como sabemos, nas palavras de Edmund Spenser, poeta renascentista inglês. Roma vive também numa peça moderna de um irlandês, Bernard Shaw, e nas poderosas palavras de um poeta alemão romântico, Goethe. Falai, pedras, e vós, altos palácios, falai, Roma eterna. Paz por um momento. Ouvi-me. Ouvi, César! Aqui estão a função, a qualidade, a patente e o nome do governador romano. Como função, a de escudo de César. Qualidade, a de amigo de César. Patente, a de soldado romano. Ave! Seu nome, Rúfio. Sim, sou o escudo de César. Mas qual a minha utilidade quando já não estiver no exército de César? Pouco importa. Apolodoro. Sim, César. Deixo a arte egípcia a seu cargo. Lembre-se, Roma ama a arte e a encorajará de bom grado. Entendo, César. Roma não produzirá arte por si mesma, mas comprará e levará para si tudo que as outras nações produzirem. O quê? Roma não produzirá arte?
Então a paz não é uma arte, a guerra não é uma arte, o governo não é uma arte, a civilização não é uma arte. Tudo isso, Apolodoro, nós lhes damos em troca de uns poucos ornamentos. Vós ficareis com a melhor parte do negócio. Assim, 20 séculos depois, o dramaturgo irlandês Bernard Shaw reviveu o romano Júlio César. Dessa maneira, na imaginação de poetas e dramaturgos, Roma vive eternamente. E revive a meio também em seus próprios registros. Fragmentos de templos, palácios, arcos. Mas o que Roma foi? O que Roma significou para a cultura ocidental? E o que Roma significa para nós hoje? Como encontrar respostas para estas perguntas? Os próprios poetas e historiadores romanos prestam testemunhos contraditórios e pessimistas. Lucrécio, poeta da Roma republicana no 1º século a.C., só viu a seu redor um mundo que se esfacelava. Deste modo, também os muros do grande mundo à nossa volta serão arrombados e reduzidos à decadência e à ruína. Se estivéssemos buscando o espírito da Grécia Antiga, poderíamos mostrá-lo na arquitetura ou nas obras de arte que perpetuam a exaltação de Péricles, chefe da democracia ateniense. Somos a escola de Hélade. Cabe a nós louvar o presente e o futuro. Forçamos terras e mares a servir de caminho para nossa valentia e deixamos por toda parte monumentos imperecíveis. Nessas perfeitas obras de arte e de arquitetura, o homem está eternamente preservado na força e orgulho da juventude, maravilha da vida helênica. Mas o mesmo não se pode dizer da arte e da arquitetura romanas. Entendo, César. Roma não produzirá arte por si mesma, mas comprará e levará para si tudo o que as outras nações produzirem. Ou Roma simplesmente levará tudo por direito de conquista, ou copiará o que outras nações, principalmente a Grécia, produziram. O filósofo alemão Hegel colocou Grécia e Roma nesta relação. A alegria da alma que existia em Atenas, escreveu, cedeu lugar em Roma a um trabalho árduo e rigoroso. Se considerarmos a antiguidade, a civilização clássica, como uma unidade, então a Grécia representa a juventude, a perfeição, a alegria, como neste nascimento de Vênus, que data do século V a.C. Já a força romana, desde seu começo mais remoto, nas lendas registradas pelos historiadores romanos Tácito e Lívio, era uma força sombria. Mas eu sustento que a fundação desta grande cidade foi determinada pelo destino, pois quando os irmãos Rômulo e Remo, que estavam destinados a fundar a cidade, foram abandonados recém-nascidos, uma loba foi atraída pelo choro deles e carinhosamente os amamentou. Mas os reis de Roma acabaram se tornando arrogantes, e Júnio Bruto incitou a população a cerrar para sempre as portas da cidade para todos os reis. E assim terminou o Império Romano. Mas desde o início, a pequena república se viu ameaçada por ferozes guerras. A guerra e a paz eram as suas leis. E nós, romanos da república, as empreendemos com justiça e vigor. Conquistamos a maneira romana com bravura, esforço e armas. Estrangeiro, o que digo é breve. Para e lê. Aqui está o feio túmulo de uma mulher bonita.
Ela amava seu marido. Teve 2 filhos. Sua fala era alegre, mas sua conduta decente. Ela cuidava do lar, tecia a lã. Já o disse. Vai-te. Nunca aprendi grego porque não quis. Aprendi coisas muito mais úteis para a República. Combater o inimigo. Ficar alerta quando de guarda. Dormir no chão. Nada temer, senão a vergonha. São essas as imagens evocadas pela Roma republicana dos primeiros tempos. Disciplina, coragem, patriotismo. Mas este período inicial da República, desde a sua fundação 510 anos antes de Cristo, durou talvez 10 séculos. Roma, enquanto Roma, estendeu-se por mais de 12 séculos. Imagine o período. No século V antes de Cristo, no clímax do Império Ateniense, Roma era uma cidade atrasada à margem do Tibre, um reino tribal ameaçado por seus vizinhos e pelos gauleses invasores. 510 anos antes de Cristo, os reis são expulsos e Roma se torna uma república. Mais 200 anos e suas legiões conquistavam toda a Itália. 100 anos mais tarde, Cartago, a grande rival de Roma, foi destruída. Começava a unificação do Mediterrâneo sob a égide de Roma. Mais 100 anos e a crise política da República impulsionava homens ambiciosos à conquista. Pompeu na África e na Ásia, Júlio César na Gália. 49 anos antes de Cristo, César atravessa o Rubicão com seu exército. Cai a República. César é assassinado e Augusto finalmente toma o poder como primeiro imperador, governante supremo do mundo romano. Mas o império se abala. Mesmo depois, governado por tiranos, Tibério, Calígula, Nero. Sob os imperadores que se seguem, que são melhores, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, atinge a sua dimensão máxima, uma extraordinária estrutura de estradas, comércio, administração, cultura, leis. Tudo isso, como afirmou o Júlio César de Bernard Shaw, em troca de uns ornamentos. Mas concebam o custo, os problemas e as tentações de governar o mundo. Imaginem a primeira época de crise, a corrupção da República. As casas de Pompeia ajudam a restaurar o cenário. Suponham que estamos em 100 anos antes de Cristo, o ano do nascimento de Júlio César. As virtudes da Primeira República, simplicidade, frugalidade, já não estão em evidência. É uma época em que as pessoas se sentem seguras e à vontade. Os escravos fazem o trabalho pesado. A riqueza flui das nações conquistadas para Roma. E os símbolos da riqueza, uns ornamentos, são orgulhosamente exibidos nas casas de luxo. Estátuas gregas, compradas ou saqueadas ou copiadas. Nas paredes das casas, pinturas delicadas, de artistas gregos ou seus imitadores. Neste ambiente, as palavras do cônsul, em uma fase anterior da República, Mário, adquirem um tom estranho. Dizem que sou vulgar porque não sei dar um banquete requintado. Não me importo. Admito essa crítica. Aprendi com meu pai que o requinte é próprio das mulheres e o vigor dos homens. Que os únicos ornatos verdadeiros são as armas e não a arte ou o mobiliário. A guerra e as celebrações da guerra ainda fazem parte da vida romana. Mas na primeira metade do século I a.C., na época de César, Roma já não era ameaçada pelos vizinhos. Roma os ameaçava e conquistava.
A guerra e as celebrações da guerra. E como em todos os períodos da história romana, os generais retornavam vitoriosos para a cidade e para o triunfo. Os trombeteiros abriam um cortejo. Depois vinham os carros, carregados com os espólios de guerra. Os reis e príncipes vencidos em cadeias douradas. Depois, vestido de púrpura, chegava o general conquistador. O triunfo era o maior prêmio que um general romano podia receber. Mas os arcos do triunfo simbolizavam mais que a mera conquista de territórios. Junto com as legiões romanas, vinha a civilização romana, levando suas leis a tribos bárbaras. O poder militar romano, durante séculos, foi invencível. Onde se opunha, plantava-se uma ideia. A ideia de uma comunidade mundial que unisse todos os homens de todas as terras, de todas as raças. Mas o que acontecia à própria Roma, centro desse enorme império? Aproximadamente 60 anos antes do nascimento de Cristo, nas palavras do historiador Salustio, Roma tornou-se um esgoto onde mergulhavam todos aqueles que se tornaram, de algum modo, notórios por seus vícios. Vício e corrupção existiam, sem dúvida. Porém, o mais impressionante, em meio a toda a corrupção, era a força da luta moral do indivíduo. Registros pessoais da última fase romana o revelam melhor. Na arte, os bustos, a contribuição romana mais original para a arte. Essas cabeças realísticas, feitas muitas vezes a partir de máscaras mortuárias, não são simples cópias de rugas e verrugas, revelam uma sombria intimidade na qual se reconstitui a guerra na alma romana. Ouçam o famoso orador e político Cícero, cujas virtuosas máximas inspiraram gerações de estudantes no mundo todo. O breve lapso da vida é bastante longo para se viver bem e com honradez. Mas as cartas pessoais de Cícero revelam um homem profundamente perturbado. Nelas, ele acompanha a agonia da República. Ave César! A luta de Júlio César pelo poder. O retrato que Bernard Shaw faz de César mostra um homem confiante e generoso para com as nações sujeitas a Roma. As cartas de Cícero revelam outro César. César tem buscado o poder absoluto. Não foi seu objetivo tornar a República feliz e virtuosa. Não poderíamos ser mais desgraçados, mais desventurados do que somos. Somos escravos de César, e ele, escravo das circunstâncias. Júlio César conquistou o poder absoluto, só para cair no ano 44 a.C., vítima das adagas dos conspiradores. Que Shakespeare nos mostre agora um quadro íntimo das violentas forças à solta na sociedade romana após o assassinato de César. Vemos aqui seu herdeiro, Otávio, de 18 anos de idade, Lepidus, o velho soldado, e Marco Antônio. Estes vão morrer. Estão todos marcados. Também teu irmão deve morrer. Consentes, Lepidus? Sim, consinto. Marque-o, Antônio. Sob a condição de que não viva Públio, que é filho de tua irmã, Marco Antônio. Não viverá. Olha, com um sinal eu o condeno. Mas, Lepidus, vai tu à casa de César. Traze aqui o testamento e determinaremos como reduzir algumas exigências nas heranças.
Devo encontrar-te aqui? Aqui ou então no Capitólio. Este é um homem ligeiramente meritório, bom como moço de recados. Dividido o mundo em três, deveria ser ele um dos três a partilhá-lo? Pensaste nele e fizeste tuas as palavras dele sobre alguém que deveria ser marcado para morrer. Otávio, eu já vivi mais do que tu. E embora distingamos este homem com honrarias para nos relevar de várias acusações difamatórias, ele as portará apenas como o asno que carrega o ouro, gemendo e suando sob a carga à medida em que lhe apontamos a arma. E agora que já trouxe os nossos tesouros, abaixemos sua cabeça e o mandemos embora, como o asno descarregado para abanar as orelhas e pastar na terra pública. Faze como quiseres, mas ele é um soldado bravo e experiente. Também o é o meu cavalo, Otávio, e por isso eu o nomeio guardião da forragem. A partir dessa conversa, Cícero também perderia a vida, pois confiara em Otávio. A traição de Otávio está bem documentada por seu biógrafo, Plutarco. Pois agora, Otávio, embora ainda jovem, persuadiu Cícero a se unir a ele para obter a boa vontade do Senado. E assim, arruinou Cícero e destruiu a liberdade do seu país. Pois Otávio, já no poder, disse adeus a Cícero. Cabe-me construir bases firmes e duradouras para o governo de Roma, levando comigo, ao morrer, a esperança de que essas bases permanecerão. Quem acaba de falar é aquele mesmo jovem Otávio. Sistemática e impiedosamente, aos 32 anos, ele afastou seus rivais, para tornar-se o imperador Augusto, governante absoluto do mundo civilizado. Era um mundo que ansiava pela paz. Em menos de 20 anos, Roma sofrera 3 guerras civis. E para Virgílio, o maior poeta de Roma, Augusto era o homem, o líder tão prometido, que traria finalmente paz a Roma. E nesta obra de arte virgiliana, Altar da Paz, de Augusto, encontramos o outro lado da visão poética de Virgílio, uma visão do governo harmonioso na lei. Roma, esta cidade gloriosa, ligará seu poder à terra, seu orgulho ao céu. Estes são os filhos de Júlio, o filho de um deus, Augusto César, fundador de uma nova idade de ouro. Outros, sem dúvida, melhor modelarão o bronze, à semelhança da respiração suave. Retirarão do mármore as feições vivas, e outros argumentarão com mais grandiosa eloquência ou aprenderão a medir melhor do que nós os caminhos do céu, a subida das estrelas. Lembra-te, romano, de governar o povo com a lei, de estabelecer o caminho da paz. E serão tuas essas belas artes eternamente. Poupar os humildes e combater os orgulhosos. O reino de Augusto durou 45 anos. De 31 anos antes do nascimento de Cristo a 14 anos depois. E tornou-se conhecido na história como a Idade de Ouro Romana. Quando eu tinha 19 anos, reuni um exército por minha própria iniciativa e a minha própria custa. E com sua ajuda restaurei a liberdade na República. Construí a estrada Flaminiana. Construí o Templo de Apolo. Encontrei em Roma uma cidade de tijolo e a transformei numa cidade de mármore. Livrei o mar dos piratas. Ampliei as fronteiras de todas as províncias do povo romano. E pelos serviços que prestei, fui, por decreto do Senado, chamado pelo nome de Augusto.
Assim, Augusto, o imperador, relata o seu reinado. O historiador Tácito fornece uma versão ligeiramente diferente. Acabada a igualdade, todos ansiavam pelas ordens do imperador. Alguns falavam das bênçãos da liberdade. Em vão. A maioria temia a guerra. Poucos a desejavam. Mas o fato é que Augusto trouxe não a guerra, mas a paz para o mundo romano. A Pax Romana. Uma paz que durou 200 anos. Suas bases para o governo de Roma haveriam de perdurar mesmo com uma sucessão de impiedosos imperadores enlouquecidos pelo poder. O historiador Suetônio documenta aqui uma breve seleção desses imperadores. Isso basta sobre Calígula, o imperador. O resto da história deve tratar de Calígula, o monstro. Fiz uma lista dos atos menos atrozes de Nero. Mas devo começar agora a enumerar seus crimes. Certa vez, ao visitar a mãe, Caracalla esfaqueou o irmão que estava nos braços dela. Havia Calígula, Nero, Caracalla, mas havia também os chamados imperadores bons, Trajano, Adriano, a quem pertencia esta vila no campo, e acima de todos, Marco Aurélio, imperador e filósofo. Desde jovem, Marco Aurélio estudara as doutrinas da filosofia estoica. Realiza as tarefas rotineiras tão bem como se fossem as últimas. Sua estátua equestre ainda se ergue em Roma, respondendo à saudação de legiões que já viraram pó há 200 anos. Como imperador, lutou nas fronteiras numa tentativa inútil de consolidar o império ameaçado e perdoou os inimigos conquistados. Como filósofo, após um dia de marcha ou luta, ele escreveu em grego as suas Meditações, onde expressava o ideal da filosofia estoica, uma visão da união da humanidade. Se há uma lei comum a todos os homens, então somos concidadãos. Se assim é, então somos membros de uma comunidade política. E se assim é, então o mundo, de certo modo, é um Estado. Muitos telefonemas no serviço. Falavam com o funcionário na recepção, no RH, falavam que queriam entrar em contato comigo, que era sobre cobrança e tal, essas coisas assim. Este especialista em direito do consumidor diz que as ligações têm que ser em horário comercial, das 8 da manhã às 5 da tarde, e só durante a semana. As empresas não podem ligar no trabalho, no vizinho ou na casa de parente. Toda ação produzida ao consumidor que leve ao ridículo, que leve ao constrangimento e que possa levá-lo a algum tipo de prejuízo material ou moral, a empresa de cobrança, assim como o credor, podem sofrer penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Antes de procurar a loja ou empresa de cobrança, veja se os juros, encargos e multas não são excessivos. Ricardo levou um susto quando fez as contas. Se for com juros dele, quase 20 mil reais. E essa dívida era de quanto antes?
não passava juntando todas as dívidas, não passava de R$2.000, essas 8 empresas. Quando procurar o credor, não fique só na negociação por telefone. Prefira uma conversa pessoalmente e diga que você não gostaria de comprometer mais do que 25% da sua renda. Muitas vezes a empresa de cobrança, ela tem um parâmetro de até onde ela pode negociar. Por isso vale uma conversa franca